Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, deixe o seu like e também faça os seus comentários. Isso é muito importante para engajar o nosso projeto de língua portuguesa e alcançar mais pessoas para que todos possam usar muito bem o nosso idioma. E por falar nisso, hoje trouxe em pauta novamente uma pergunta de um colega nosso aqui, nosso seguidor, sobre aquela situação de para mim fazer ou para eu fazer. Como seria o correto para usarmos essas situações? Você sabe? Será que você fala, olha, a professora pediu para mim fazer o exercício? Ou a professora pediu para eu fazer o exercício? Vamos agora esclarecer essas dúvidas? Espero você ali na nossa aula para começarmos esses comentários. Vamos começar a nossa aula de hoje apresentando a você essa situação aqui. A professora pediu para mim ler o roteiro. Veja bem, isso está correto ou não? De acordo com o seu conhecimento de língua portuguesa, como será isso aí, não é? Na realidade, você já deve saber que está completamente errado, não é? Por quê? O correto seria a professora pediu para eu ler o roteiro. Muitas pessoas têm dúvidas sobre se para mim ou para eu. Vamos esclarecer essas situações, vamos entender isso, como isso funciona. Preste atenção. Mim é um pronome pessoal do caso oblíquo. Esses pronomes nunca podem conjugar os verbos das nossas orações. Eles são complementos verbais. Quer dizer que eles não podem funcionar como sujeito de nenhuma oração. Em contrapartida, nós temos ali, você percebeu, um verbo no infinitivo. Então, antes de usar verbos no infinitivo, olha só, vamos entender o que é? Infinitivos são verbos terminados com a desinência R, cantar, nadar, falar, pensar, mas podem estar conjugados, não necessariamente por estarem no infinitivos, que eles não estão conjugados. Quer dizer, antes de verbo, então, no infinitivo, se o pronome exercer função de sujeito, como apresentado ali, você não pode usar mim para mim ler. Teria que ser para eu ler, porque quem vai ler sou eu. Então, eu lerei a situação apresentada. É isso que nós precisamos entender nessa aula de hoje. Trouxe para você alguns exemplos. Veja esses casos. Ela trouxe o livro para mim. Sim, exatamente. Eu sou o receptor de quem pegou este livro. Se você perceber, o mim está corretamente usado nessa situação, após preposições para mim. Você viu? Nós usamos esse tipo de pronome, que é um pronome complementar ali, né, da situação. Do outro caso, muito pelo contrário, você disse, olha, isso é difícil para eu entender, porque eu vou entender. No caso, o eu conjuga o verbo entender. Nós não podemos usar o para mim, porque o para mim não vai conjugar o verbo da oração que está apresentada na frente. Essa é a diferença que nós precisamos entender aqui. Foi o que eu disse. O pronome eu é sujeito do verbo no infinitivo entender. Aprendeu? Mais outro exemplo. Para eu dar entrevista, exige o pagamento, quer dizer, eu vou dar uma entrevista. Neste caso, de novo, o sujeito seria o eu, que conjuga o verbo no infinitivo, dar. É muito fácil. Não podemos usar para mim dar entrevista. O para mim seria complementação e não vai conjugar um verbo de oração. Vamos observar a diferença? Veja aqui. Para eu viver, olha só que interessante, em São Paulo foi preciso a ajuda de meu pai. Sempre funcionará dessa maneira. O eu é quem conjuga o verbo viver. Quer dizer, se colocássemos nós para nós, o verbo seria conjugado normalmente para nós vivermos. Então, pessoal, não se confunda, porque muita gente fica nessa dúvida. Tem que ser sempre para mim, depois do para tem que ser sempre o mim? Não, você precisa verificar o que tem na frente, se é um verbo, se é uma oração. Olha isso. Então, aprenda que sujeito é quem conjuga, ok? E o pronome mim é um complemento verbal. Não pode ser de sujeito. Olha este exemplo. É duro para mim. Quer dizer, eu sou o receptor de uma ideia. Não estou conjugando ninguém. Veja bem, para mim.
Quer dizer, viver longe da família. Então, é duro viver longe da família para mim. Então, para mim, é duro viver longe da família. Você perceba que dá para nós deslocarmos esse para mim em qualquer lugar da oração, porque ele não está vinculado a ser sujeito dos verbos aqui apresentados, e sim como complementação da ideia. Veja que diferença nós temos. É muito importante entender isso. Vamos te dar uma dica, que é uma dica interessantíssima para que você não cometa mais erros. Em locuções verbais, devemos usar o infinitivo impessoal. Não se flexiona. Os deputados devem analisar. Isso é uma locução verbal. Os contribuintes poderão pagar o IPTU com desconto. Veja o que está acontecendo aqui. Locução verbal é uma formação da língua portuguesa com duas palavras. Um verbo chamado verbo auxiliar e o outro, o verbo principal. No caso, o verbo principal aqui está no infinitivo, então você não pode conjugá-lo. Conjugue o verbo auxiliar, que concorda com o seu sujeito. Veja bem, os deputados, eles devem. Por isso é que o verbo foi para plural devem. Os contribuintes poderão. Poderão, quer dizer, eles poderão. O sujeito está no plural, o verbo auxiliar vai para plural juntamente. É uma concordância verbal perfeita. Quer dizer que nas locuções verbais temos uma oração. E o verbo auxiliar é que concorda com o sujeito. É diferente da situação do para mim fazer lá, que nós vimos, muitas pessoas fazem errado. Agora, veja aí essa explicação para que isso fique esclarecido e não tenhamos mais dúvidas. Olha só, em orações reduzidas, quando nós não escrevemos a oração com o que, como eu vou te apresentar agora, usamos o infinitivo pessoal, que concorda com o sujeito. Veja um exemplo para esclarecer a sua cabeça aqui. Ó. O professor trouxe a prova, é a primeira oração. A segunda oração está vinculada àquela lá. Se o professor trouxe a prova, ele trouxe a prova para que eu lesse. Se eu falar isso, está perfeito. Só que se eu disser para que eu lesse, a oração não está reduzida. O que é uma oração reduzida? Quando nós não colocamos conjunções para unir, usamos os verbos para eu ler. Perfeito? Fica mais simples, mais econômico e mais fácil para a pessoa te entender. Mas as pessoas confundem o para eu com o para mim. Por isso é que, neste caso, você nunca vai usar para mim aqui. Por quê? Quem lerá será eu. Eu vou ler. Eu sou o sujeito agente do verbo ler. Se você for conjugar as pessoas, o verbo também precisa ser conjugado. Veja um exemplo. O professor trouxe a prova para tu leres. Conjuguei o verbo. O professor trouxe a prova para ele ler. Veja que você está começando oração nova. E começando oração nova, o sujeito é que conjuga o verbo ali. Olha o para nós. Vamos lá. O professor trouxe a prova para nós lermos. Está explicado? Quer dizer que quando você tiver uma oração reduzida, sem conjunções ques, no caso aqui, você conjuga o verbo normalmente com o seu sujeito adequado. Vamos lá? Olha esse esquema de fixação para terminarmos a nossa aula de hoje. Se você tiver uma locução verbal, lembre-se que o verbo auxiliar varia para plural ou singular, dependendo do seu sujeito. Olha o caso aqui apresentado. As mulheres, veja isso, as mulheres devem fazer. Isso é uma locução verbal. Quer dizer que o primeiro verbo varia conforme o sujeito e o segundo fica no infinitivo normalmente, sem conjugação nenhuma. No outro caso apresentado, quando nós temos uma oração e uma outra oração, quer dizer, um período composto de duas orações, não se esqueça, o que vai acontecer? Vamos ver o exemplo. Houve uma ordem, olha, o primeiro verbo já apareceu. Ó. Houve uma ordem para quem? Para os alunos. Para os alunos, para eles fazerem, não para eles fazer. Veja que diferença. Para eles fazerem a prova. Então, não erre mais. E agora você sabe, quando for locução, o primeiro verbo varia de acordo com o seu sujeito. E quando for uma oração chamada reduzida, uma nova oração que você começa com o para, conjugue. Conjugue o verbo normalmente de acordo com o seu sujeito. Por exemplo, para os alunos fazerem. Você não vai errar mais para mim fazer. Olha só isso. Agora você sabe muito bem se é para eu ler, para nós lermos, para tu leres. Nunca mais diga para mim ler. Dependendo da situação, você não errará.
ficou esclarecido e você deve ter entendido. Muito obrigado pela sua participação. Deixe seu comentário, deixe sua dúvida. Isso traz pauta para muitas discussões e espero que você tenha entendido e gostado. Muito obrigado da sua atenção. Até o nosso próximo vídeo.